Olá, bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje, o nosso mergulho é na África, um continente assim de uma diversidade enorme, né? A gente recebeu uns textos bem interessantes. Falam da geografia, que é super variada, dos muitos povos, como eles viviam, falam também da expansão de religiões, como o cristianismo, o islamismo, e também daquelas rotas comerciais antigas, sabe? E os primeiros contatos com os europeus. A ideia aqui é destrinchar isso, né? Entender as bases históricas, culturais e como tudo isso se conecta. Vamos lá? Olha, começando pela geografia, não dá para ignorar o Saara, né? É gigantesco. Mas o material sugere que ele não era só uma barreira. Funcionava mais como um mar de areia, assim, mas com rotas. Quase uma ponte. E os rios? Nilo, Níger, Congo, Zambeze. Nossa, verdadeiras avenidas, né? Cruciais para a vida ali no meio de savanas, florestas. Como os povos, como eles se adaptaram, né, a esses ambientes tão diferentes. A gente tem o Vale do Nilo, claro, com Egito, Núbia, uma história milenar. No norte, os berberes. E no Saara, os nômades tuaregues. Os textos destacam muito eles, né? Mestre da navegação no deserto com os camelos, essenciais para ligar o Mediterrâneo ao Sahel. Sahel. Aquela faixa logo ao sul do deserto, né? Isso, essa mesma. E aí, mais ao sul, nas savanas, nas florestas, sociedades como os mandingas, os fulas, iorubás, acãs, muitas já bem complexas. E tem a expansão banto, claro, um processo assim de séculos, de povos agricultores com metalurgia se espalhando pela África Central, Oriental, Sul, interagindo com outros grupos como os Khoisan, que eram caçadores-coletores. Um dos textos até detalha que nem sempre foi pacífico, sabe? Mostra uma complexidade social bem anterior aos europeus. E nesse cenário todo entram as grandes religiões monoteístas. O cristianismo, por exemplo, já era antigo ali na Núbia, na Etiópia, e resistiu isolado por séculos. O material ressalta isso como algo, notável mesmo. Depois veio outra onda com os europeus, claro. Mas antes disso, o islamismo. Chegou e se expandiu muito rápido, né? A partir do século VII, veio do norte, cruzou o Saara junto com o comércio, com os tuaregues, e também pela costa leste, pelo Índico. Então religião e comércio andavam bem juntas mesmo, né? Muito juntas. As fontes deixam isso bem claro. O comércio era um motor, sabe? Poderoso para conectar tudo. O comércio transsaariano, por exemplo, ligava o Sahel, onde surgiram impérios como Gana, Mali, Songhai, cidades como Timbuktu, ao norte da África. Troca de sal do deserto por ouro das savanas, tecidos e um item que uma das fontes detalha, que eu achei curioso, a noz de cola. Super importante culturalmente, mas estragava fácil. Precisava de uma logística, assim, toda especial para transportar, em etapas, em embalagens. Mostra como a rede era sofisticada, né? Nossa, que interessante isso da logística. Pois é. E ao mesmo tempo, lá na costa oriental, tinha a cultura Swahili, super conectada com as rotas do Oceano Índico, ligando a África com a Arábia, Pérsia, Índia. Se a gente junta tudo isso, percebe que existiam redes de longa distância, super vibrantes, muito antes dos portugueses chegarem. E foi justamente essa rede toda, esse comércio já estabelecido, que atraiu os europeus lá no século XV, certo? Os portugueses chegando na costa atlântica, um marco foi passar o Cabo Bojador, né? Que era visto como intransponível. Um texto detalha bem a busca inicial por ouro. Isso levou eles a construir São Jorge da Mina, que era uma feitoria, né? Um posto fortificado para negociar com os acãs ali da região. Mas o material também é bem claro sobre a mudança que veio depois. Gradual, mas terrível. O foco saindo do ouro e indo para o tráfico de pessoas escravizadas. Principalmente por causa das colônias na América, que precisavam de mão de obra. Exatamente. Os portugueses criaram essas feitorias como Arguim, depois Luanda, mas logo chegaram outros, né? Holandeses, ingleses, franceses. A competição acabou intensificando o comércio, principalmente o de gente, e é importante notar, como as fontes apontam, que esse contato no início era mais na costa. Não foi uma invasão do interior logo de cara. Mesmo assim, o impacto ali nas sociedades costeiras foi profundo, desestruturador. Começou ali uma transformação que, marcou séculos da história africana e mundial. Então, para a gente amarrar, o que fica desse mergulho nas fontes é um quadro de imensa diversidade, né?
geográfica, humana, povos adaptados de formas incríveis. Mostra também religiões e redes de comércio super complexas, conectando tudo muito antes da Europa entrar na equação de forma mais intensa. E revela como esse contato europeu, que começou de olho no ouro e logo virou para o comércio de escravizados, introduziu uma dinâmica devastadora, mesmo sendo inicialmente mais litorânea. Exato. E talvez isso nos deixe com uma questão para refletir, sabe? Que emerge da leitura desses textos todos. Se a gente levar a sério toda essa complexidade que já existia antes dos impérios, as sociedades organizadas, essas redes comerciais sofisticadas, funcionando por todo o continente muito antes do século XV, como será que a nossa visão da história da África mudaria se essa dinâmica pré-colonial, essa agência própria, tivesse um lugar mais central na narrativa que a gente costuma contar? Fica aí, para pensar.